uma história de adoção. Eu tenho certeza que vai mexer muito com o seu coração. E se você não é inscrita ainda por aqui, eu quero te convidar a receber sempre os nossos vídeos, porque Deus tem uma mensagem especial para o seu coração. A minha convidada de hoje, ela é uma mulher de destaque na área da estética. Ela é esposa, mãe de 4 filhos. Ela está aqui para nos contar que Deus escuta orações e que Ele atende os nossos desejos mais íntimos. Receba comigo a Veranice. Minha querida, que delícia ter você aqui para poder compartilhar a sua história tão linda de adoção. Eu que agradeço, Bárbara, é um privilégio poder estar aqui hoje gravando esse programa com a vontade, um desejo muito grande de que pessoas sejam alcançadas e se encham de esperança, de vontade, né, de viver e de ter experiências boas que fazem a gente só crescer, né? É muito bom, obrigada pelo convite e é uma alegria poder compartilhar com você esse tempo aqui. Amém. E além de tudo que eu falei, gente, a respeito da Veranice, ela também é uma grande mulher de fé, uma mulher que viaja pregando a palavra de Deus, não é verdade? Verdade, desde 1997. Olha só. Deus nos chamou para um ministério itinerante e a gente viaja esse país, né? Uau. Já fomos do sul até o nordeste, o centro-oeste. E tem sido muito bom, é uma experiência maravilhosa de poder pregar a palavra em tantos lugares diferentes. E você costuma levar que tipo de mensagem? É para as mulheres, para as famílias de um modo geral? Como Deus tem te usado aí pelo Brasil? Olha, eu costumo dizer que só para criança que eu não falo, porque eu não tenho jeito para falar com criança. Mas eu prego em congressos de adolescentes, de jovens, prego muito em encontro de casais, muito em encontro de mulheres. Acho que elas se identificam comigo, né? E muito para a igreja assim como um todo, né? Aniversário de igreja e tal. Mas eu particularmente eu tenho assim um chameguinho especial, digamos assim, com as mulheres, com os casais. Eu gosto muito de falar para mulheres e para casais. Que legal, hein? Eu já ouvi falar assim, sobre as suas mensagens, que são muito lindas, inspiradoras. Amém. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sua história, vamos voltar lá no tempo, logo quando você se casou. Eu acredito que chegou aquele momento, né, e o desejo de ter filhos. Como foi isso? Você e o seu marido estavam em sintonia em relação a esse desejo? E o desejo de ter filhos, sim, mas a gente tinha vontades diferentes. Desde que eu casei, aliás, desde o namoro, eu falava que eu queria ter 3 filhos homens, porque eu queria ser bem paparicada pelos meninos. E ele, ao contrário de mim, sonhava em ter 3 meninas, né? Porque ele também achava que ter menina, ele ia ser mais paparicado. Então, a gente sempre quis ser pai e mãe, né? A gente sonhava isso, desejava isso. Desde o tempo do namoro. Então, nesse sentido, nós tínhamos sintonia. Mas no desejo, assim, de como seriam os filhos, e a gente falava isso claramente quando a gente conversava. Porque tem pai que você pergunta, não, qualquer um tá bom, mas a gente falava mesmo, a gente não tinha problema com isso. É claro que qualquer um que viesse, nós ficaríamos felizes. Sim. Mas a gente sempre expôs essa vontade, né, de ter os 3 filhos. Ou todo homem, né, ou tudo mulher, a gente sempre pensou isso. Então o segredo por trás dessa história aí de 3 filhos é que vocês queriam mesmo era ser paparicados. Ser paparicados, exatamente, você acertou em cheio, é isso aí, cada um puxava pro seu lado, né? Olha, eu achei muito curioso isso, né, até porque nós sabemos, né, que é difícil o homem expressar esse desejo de ter filhos, ainda mais dessa forma, né, eu quero 3 filhos meninas, né? Nós mulheres sonhamos mesmo, né, com a maternidade, algo que já está um pouco aflorado em nós. Me conta, vieram as 3 meninas ou os 3 meninos? Não vieram as 3 meninas. Cada gravidez era assim uma história engraçada, porque na minha primeira gravidez, ele queria levar até o brinco para o hospital, porque ele tinha certeza que eu ia ter uma menina, certeza mesmo. E a gente nem fez ultrassom para saber o sexo, porque ele tinha convicção que eu ia ter uma menina. E não veio a menina, veio o menino. E eu me lembro que no dia que o menino nasceu, que é o nosso filho mais velho,
na hora que a enfermeira mostrou, segundo a minha sogra, ele perguntou, você tem certeza que é meu? Porque ele tinha certeza absoluta que viria uma Ana Beatriz. Ana Beatriz. Isso, tinha ainda especificou um nome. Aí fiquei grávida do segundo e a gente passou por um pequeno trauma nesse período, que foi um aborto espontâneo nesse período. E, na verdade, foram 2, né, nesse período. E fiquei grávida do segundo filho, aí ficou ele e o meu filho mais velho. O tempo todo falando na Ana Beatriz, porque ele inculcava na cabeça do menino que tinha que ser uma menina. E aí veio o segundo filho, e foi menino de novo. E aí fiquei grávida do terceiro, depois de um outro aborto de novo. A gente teve muito problema assim para poder conseguir ter os 3 filhos. E aí ficou os 3 na minha cabeça, e esperando, na expectativa da Ana Beatriz. Eu me lembro que quando eu fui fazer o ultrassom, o médico falou assim, a gente vai ter que falar o que é o neném. E aí veio outro menino e eu não podia mais ter filhos a partir daí, né? Que por causa dos problemas que eu já tinha tido, né, durante esse período, e ficou os 3 meninos. A menina não veio, não é verdade? Você está relatando aí que você não podia mais fazer tentativas, né, para vir a Ana Beatriz. Como chegou a sua filha adotiva na vida de vocês? Lá em casa a gente sempre teve o costume de reunir com a gente, com as crianças, e meu marido, por tocar violão, a gente sempre gostou de fazer o culto doméstico, de orar juntos, de cantar juntos, e os nossos filhos cresceram assim. E aí, numa dessas reuniões nossa, meu marido fez uma oração. E eu costumo dizer que quando você ora, você tem que prestar muita atenção no que você fala, porque o perigo da oração é que Deus pode te atender exatamente como você pediu. E eu me lembro que ele orou e falou, Senhor Deus, a menina que a gente queria não veio. E o Senhor sabe que eu tenho vontade de ser pai de uma menina. Então, se tiver uma menina para nós, a gente não vai procurar. Eu quero que o Senhor traga ela dentro da nossa casa. E eu me lembro quando ele terminou de orar, os meninos ficaram todos em silêncio, observando, né, o que ele tinha acabado de falar. E eu falei com ele assim, filho, você fez uma oração perigosa aí hoje, hein? E aí o tempo passou, meu filho caçula estava com 6 meses, quando uma menina que era da mesma igreja que eu frequentava em Conselheiro Pena, na verdade ela era de uma outra igreja, mas da mesma denominação, ela veio na minha casa. E ela era filha também adotiva. E ela contou que tinha ido conhecer a mãe biológica dela e tinha voltado assim muito preocupada com a irmã de 11 anos que estava sendo criada num ambiente de muita fome, de muita escassez, de moradia muito ruim. E ela contou a história e falou comigo assim, Vera, eu fiquei pensando, você tem um bebê e você tem tanto compromisso na igreja, por que a minha irmã não pode vir morar com você? Aí eu falei, comigo? Ela falou, você podia dar a casa, o estudo, uma roupa, educação, e você podia deixar eu trazer ela para morar com vocês. Aí eu falei com ela assim, mas por que você pensou em mim? Ela falou, porque já morou muita gente na sua casa, e é verdade, já moraram acho que 14 ou 15 pessoas diferentes na nossa casa, ao longo do nosso casamento. Pessoas que ficavam sem ter onde morar, problema familiar, e a gente sempre acolheu essas pessoas. Que lindo, Veranice. A gente sempre teve isso lá em casa, e foi uma bênção. Inclusive, minha cunhada, ela casou com meu irmão porque morou na minha casa. É mesmo? E aí, eu falei com ela, pensando por esse lado, você não está errada, eu vou conversar com o Leandro, que é o meu marido, e depois a gente vê. E aí, quando meu marido chegou do trabalho, eu conversei com ele, ele falou, ela não está errada, não. Uma mais, uma menos, né? Fala com ela que pode trazer. E aí foi assim que veio essa ideia primeira, né? Sim. Esse primeiro contato, Primeiro contato com ela. Para que ela viesse para nossa casa. Sim. E nós ficamos na expectativa. 15 dias depois, a menina nos ligou e avisou que ela estava na cidade e que a gente podia ir lá. Aí nós fomos, eu e meu marido, um sábado à tarde, comércio todo fechado, a gente morava em Conselheiro Pena, cidade pequenininha, então o comércio fechava meio-dia, mas fechava mesmo, era tudo. Aí nós fomos lá para buscar a menina e quando nós chegamos em frente à casa, aparece uma menininha na porta, com o tamanho assim de uma criança de 7 anos, muito magrinha, muito magrinha. Aí meu marido brincou comigo e falou assim,
essa menina não vai aguentar carregar nosso filho. Porque o nosso filho caçula, e você conhece, ele nasceu com 54 centímetros e 4,50 kg. Então ele era enorme. Ele era enorme. Aí eu falei, é verdade, ela não vai aguentar carregar ele não, porque ele com 6 meses ele era muito grande. E aí a gente, né, já estava lá, pegamos a menina, colocamos no carro e ela não tinha nada, Bárbara, nada. Ela não tinha uma roupa direito para usar. Enquanto eu caminhava para casa naquele carro, vinha no meu coração assim, como é que eu levo essa menina amanhã na igreja comigo? Porque quem me conhece sabe que eu amo me enfeitar, eu gosto, sabe? Isso faz parte de mim, eu não tenho como ser diferente disso. Eu costumo brincar dizendo que eu sou um templo do Espírito Santo bem decorado, que eu gosto de decorar, sabe? Aí eu fiquei pensando como fazer. Cheguei em casa e tinha essa moça que morava na nossa casa também, e ela falou, Vera, vamos ligar para o povo da igreja, que tem filhos do mesmo tamanho. Aí a gente fez uma lista e começamos a ligar. E as pessoas foram mandando as coisas para a gente. Olha sim. E quando foi no final do dia, eu falei com ela, agora você vai tomar um banho e nós vamos experimentar. O que servir é seu, o que não servir nós vamos doar. E ela entrou no banheiro e passou 40 minutos e ela não saía do banho. Aí eu fui até a porta do banheiro e a maçaneta estava aberta. Quando eu entrei, do mesmo jeito que ela entrou, ela estava em pé e vendo a água do chuveiro caindo. E eu falei, você não tomou banho até agora? E aí ela me disse assim, tem muitos anos que eu não tomo banho de chuveiro, eu estou achando muito bonita a água caindo. Nossa. Aí aquilo bateu no meu coração, assim, sabe quando uma coisa vai lá na sua alma? Foi o que aconteceu comigo. Eu saí do banheiro chorando, encontrei meu marido no corredor, dei um abraço nele e falei assim, a nossa filha acabou de chegar. Exatamente como ele orou, dentro da nossa casa. E aí começou o processo. Muitas pessoas às vezes me perguntam assim, o que é mais difícil quando você adota uma criança? Vou chegar lá na adoção, mas essa pergunta as pessoas me fazem muito. Porque é uma pessoa diferente, a menina já tinha 11 anos. Você sabe o que eu achei mais difícil na minha filha, se você me perguntar? Foi ensinar ela a sentar direito, a comer, Olha só. essas coisas que ela não tinha noção do que era usar um garfo, uma faca, sentar à mesa. Ela não tinha noção, por exemplo, de sentar e cruzar as perninhas ou sentar com as perninhas fechadas. Essas coisas que você ensina para um filho normal. Eu não vi nada de anormal nisso. E aí, com 2 meses que ela estava na nossa casa, ela se converteu ao Senhor Jesus, convivendo com a gente. Que lindo. Né? E ela tem uma voz muito bonita, ela canta muito bonito. Eu sou mãe, sou suspeita, mas eu acho que ela canta muito bonito. E aí a gente levou ela ao médico, porque ela estava muito, muito desnutrida mesmo. E a gente é grata a esse médico até hoje. É um médico muito querido, muito amigo nosso. Meu filho tem o nome dele, o Paulo, por causa dele. E ele deu todo o tratamento para ela recuperar a saúde e tal. E aí em 6 meses ela cresceu 6 centímetros, engordou 6 quilos. Nossa. E a gente foi vendo aquele desenvolvimento dela e ficando muito feliz com aquilo. E tinha um juiz da cidade que era da nossa igreja. E ele gostava de ver ela cantando, muito. E ele ia muito à nossa casa, era um amigo pessoal nosso, é um amigo pessoal nosso. E aí um dia ele falou comigo, São Veranice, por que essa menina não fica sendo sua filha de vez? Até então nós não tínhamos cogitado isso, a gente não conversava sobre isso, nem com ela, nem com a gente, apesar de saber que Deus tinha mandado ela para nós, mas a gente nunca tinha conversado. Afinal de contas, a mãe, ela conhecia, os irmãos, então a gente não quis tocar no assunto. Aí contei isso para ele, ele falou, vamos fazer uma reunião com ela? Olha só, e vamos. interessante. Aí ele foi lá em casa com a esposa, nós sentamos eu, meu marido, ele, a esposa e ela. Aí ele explicou todo o processo e falou com ela, olha Rosângela, ela chama Rosângela, para a gente não demorar, porque é muito demorado, ainda mais que a sua mãe é uma pessoa, né, que você tem convívio, assim, conversa com ela por telefone e tal, é muito demorada a adoção, vamos fazer a guarda tutelar, que é mais rápido, que é mais eficiente agora, mas eu preciso saber se você quer ser filha da Vera e do Leandro. Olha Aí só. ela falou assim, olha, tem um problema.
eu não aprendi a chamar eles de pai e mãe. E eu vou ter dificuldade para aprender agora, que já tem um tempo que a gente está convivendo. Aí meu marido falou assim, não, você pode continuar me chamando de Lé, eu até gosto que você me chama de Lé. E pode chamar a Vera de Vera. Aí quando ele falou assim, ela na hora falou, então eu quero. E aí veio o começo desse processo, né? A gente teve que passar por exames psiquiátricos, psicológicos, e por ele conhecer a gente, né, o juiz, isso ajudou muito, porque ele já sabia como é que era o convívio na nossa casa e tal. Sim. E nesse processo, Bárbara, veio a minha primeira decepção com as pessoas. Isso é importante falar, porque quem está nos assistindo e que talvez pense em adotar, ela tem que saber disso. Porque eu costumo chamar de ministério do bocão. É aquelas pessoas que se levantam para destruir seus sonhos, que se levantam para poder tentar impedir você de chegar onde você quer naquele sonho. E isso é antigo, né? A vida toda de todo mundo tem uma história assim. Verdade. E essas pessoas começaram a se levantar, e inclusive gente que se dizia cristão, para dizer que nós éramos loucos. Como é que nós vamos adotar uma menina de 11 anos, tendo 3 filhos homens dentro de casa, que ela ia destruir nossa família, que ela ia acabar com a nossa estrutura familiar. E isso era as mais leves. Sim. Que a gente ouvia, porque não convém dizer as que a gente ouviu e que machucou muito o nosso coração. E meu marido é muito calado, muito tranquilo, ele é mais introvertido, mas eu gosto quando ele responde, sabe? Porque ele pensa muito para responder. E de vez em quando alguém ia nele para falar isso e dizia que a gente era louco, ele respondia assim, olha, para a gente fazer a guarda tutelar, a gente teve que fazer exame de sanidade mental. E o médico escreveu lá que a gente não é louco. Então eu tenho certeza que a gente não é louco. Isso você pode ter certeza. E foi todo esse processo, sabe? Assim, sim. Onde a gente passou por essa dor que as pessoas não compreendem, que as pessoas criticam. E tem essa fase mesmo de adaptação, que às vezes é complicada. E nós passamos por isso, mas crendo que Deus estava respondendo a nossa oração. Nós tínhamos orado por isso. Loucos só se forem de amor, não é verdade? Verdade. E você falando aí, me traz a importância da gente ficar atento ao que Deus está falando conosco. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, para as pessoas. Se vocês não estivessem com o olhar, né, e o coração de vocês, para aquilo que Deus queria para a vida de vocês, o chamado que Ele deu a vocês, né, de cuidar dessa menina que Ele entregou, confiando que vocês dariam o melhor de vocês, porque Eles sabiam que vocês eram uma família acolhedora, amorosa. Vocês teriam perdido tudo isso que vocês viveram até aqui. Então a importância da gente ficar atento ao que Deus fala conosco, é o que Ele ordena para nós cumprirmos aqui na Terra. E outra coisa que eu queria deixar bem claro, quando você vai fazer esse processo, primeira coisa, sua família tem que estar de acordo. E quando eu falo família, não é só a sua casa, é a sua família. Meus pais, os pais do meu marido, porque ela vai ganhar avós, ela vai ganhar tios, ela vai ganhar irmãos, né? E isso foi muito, muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Assim que ela chegou lá em casa, meu pai, ele tinha uma mania de pôr apelido. Todo mundo que chegava em casa, as namoradas dos meus meninos, todo mundo ele punha apelido. E assim que ela chegou, acho que na primeira semana, ele já pôs apelido nela, que é como meus netinhos chamam ela, que é de tia Nana. Né? Então já recebeu ela como da família mesmo. Da família, sem saber ainda, sabia da oração do meu marido, mas não sabiam assim como é que ia fluir, né? Sim. Mas a família recebeu muito bem. Meus filhos, entendeu? Como foi? Veem ela assim, desde o primeiro momento como irmã, e ela se comportava mesmo como irmã, porque ela era a irmã mais velha, sabe? E era muito engraçado que meu marido falava que ela era brava. Porque se eu não estivesse em casa, ela cuidava dos meninos como se fosse eu em casa, entendeu? É mesmo? E eu me lembro que quando ela casou, o Paulo, que era o que tinha 6 meses, cuidou dos detalhes do casamento dela. Foi muito engraçado. Uau. Porque a gente foi, por exemplo, para escolher a decoração e ele quis ir junto. Porque como ele era bebê,
ele ficou assim, na cabecinha dele ela já estava na casa, né? Ele não viu ela chegando, não tinha essa consciência. Então ele ficou muito mais apegado a ela, é assim Olha até só. hoje, né? Olha só. A menina dela mesmo, a minha neta, é agarrada com ele, é assim, é apaixonada com o tio Paulo. E aí foi engraçado que a moça ia decorando a igreja e ele falava assim, olha, você tá pondo pouca flor, minha irmã não quer esse pouquinho aí não, você pode pôr mais. E ela quis tomar a ceia, né, na hora do casamento, e na hora que a moça colocou a taça lá na frente para servir a ceia, ele falou, essa taça sua é muito feia, eu vou na casa da minha avó buscar uma mais bonita. Nossa. Então tinha esse chamego, sabe? Sim, esse cuidado de irmão. De irmão. Que lindo. E os meninos cresceram assim, não vendo diferença, sabe? Sim. E é muito triste quando você escuta alguém dizer assim, até hoje eu acho triste. Ah, mas eu aposto que o amor com ela é diferente do que com os meninos. Não é diferente. É filho. É filho. Não existe essa diferença. Então, às vezes a pessoa vai adotar e pensa assim, mas será que eu vou sentir a mesma coisa? É a mesma coisa. É aquele velho ditado, né? Coração de mãe sempre cabe mais um. É assim mesmo. A gente ama porque ama, entendeu? É como se houvesse uma ligação entre a gente e aquela pessoa que chegou na sua casa. Esse amor é um negócio inexplicável. É de Deus mesmo. E a gente percebeu isso na nossa casa. Que foi um amor que nasceu no coração de Deus, de verdade. Veranice, a gente sabe que nesse exato momento, né, existem muitas mulheres que não podem ter filhos, mas também têm dúvidas a respeito da adoção. Tem famílias exatamente como a sua, que já tem os filhos, mas também tem ali um desejo de aumentar a família, de adotar. O que você tem a dizer a estas pessoas como uma mãe de coração? Olha, primeiro, sempre que você tiver esse desejo, primeira coisa, ore. Até Deus confirmar no seu coração. Porque a gente não pode fazer as coisas só porque, eu quero. Não. Sim. Você precisa analisar, você precisa pensar. No nosso caso, nós vamos ter condição de ter criação para 4 filhos. Então, você tem que avaliar toda essa situação. Mas, acima de tudo, ouça a voz de Deus. Porque se Deus te orientar, se Deus falar com você, não tenha dúvida. Porque muita gente pensa, mas vai dar trabalho. Dá trabalho como qualquer filho. Tem gente que pergunta, mas não dá mais trabalho? Não, é a mesma coisa. Eu vou criar meus filhos, meus filhos. Então, ela também Sim. é minha filha. Então, não tem diferenciação ali, é tem. tudo igual no tudo dia a dia. igual. O trabalho que um dá, o outro dá. A educação que você vai dar para um, o jeito que você cria um, é o jeito que você cria todos. Então, como ela vai ser no futuro, isso já é uma decisão que é de Deus, né? Sim. E não, a minha parte é fazer a minha parte, Sim. né? A gente sempre teve essa consciência de educar, de ensinar, como a Bíblia manda, ensinar no caminho. Então, seja modelo para o seu filho, seja a pessoa que ele vai olhar e vai ter vontade de ser parecido. Não porque você é uma pessoa diferente, mas porque você se parece com Jesus. E lá em casa, eu e meu marido, nós temos esse foco. Que nossos filhos olhem para nós e vejam Jesus em nós. Antes de qualquer coisa. Eles vejam em nós que Jesus é importante para a gente. Que a igreja, que as pessoas que amam Jesus. E você vai ensinando. E eu vejo assim que tem gente que às vezes faz muito drama com isso. E não precisa. Seja você e eduque seu filho da melhor forma que você puder. Seja ele do coração ou da barriga. Eles tudo são do coração, É verdade. No final é tudo do coração. Tudo do coração. E ser mãe é maravilhoso. É maravilhoso. Veranice, você falou, né, que o seu marido, ele desejava ter uma Ana Beatriz. Essa Ana Beatriz chegou na vida de vocês? Essa Ana Beatriz chegou. A minha filha depois, né, cresceu. Eu sou suspeita, mas eu acho ela uma menina muito, muito bonita. Sim. E ela casou e depois de 7 anos de casado, ela ficou grávida. E aí, no dia que ela fez o ultrassom para saber o que era o neném, ela foi lá em casa. A primeira coisa que ela fez foi lá em casa. E chegou com o resultado do ultrassom e entregou para o meu marido. E falou com ele, Lé, eu acabei de fazer o ultrassom. Você quer saber o que é o neném? Aí ele falou assim, não. Não?
eu não vou adivinhar, eu não vou, não, eu prefiro que você fale logo, falou assim com ela. Porque eu já fiquei tão decepcionado com isso que é melhor não tentar nem adivinhar. Aí ela falou assim, pois é, então antes de você abrir eu vou contar. Eu vou ter uma menina e ela vai chamar a Ana Beatriz. Ai, que lindo! Aí nasceu aquela coisa mais linda do mundo. E foi engraçado que a gente estava no hospital esperando, né? Aí quando a enfermeira chegou com ela, a enfermeira falou assim, você é a avó, porque ela é a sua cara. Aí meu marido brincou e falou assim, só se for o branco do olho, né, que parece. O resto... Mas aí a Ana Beatriz cresceu e a primeira palavra que ela falou, isso para nós foi muito emocionante, foi olhando uma foto do meu marido e ela olhou e disse, vovô. Pela primeira vez. Que lindo. Foi a primeira palavrinha dela. E a gente ficou muito feliz com aquilo, porque nós sentimos ali, Bárbara, que era Deus honrando a oração do meu marido. E ela chamou ele, assim que ela aprendeu a falar um pouquinho mais, de vovô Lelé, é assim que ela chama. E todos os netos, que a gente também é vovô, vai inteirar 5 netos. Que a Ludmila está grávida, né? Nossa nora caçulinha está grávida. Então, todos os netos passaram a chamar ele de vovô Lelé por causa da Ana Beatriz, né? Que é assim, a primeira netinha, né? E foi muito lindo a primeira neta vir dela. Verdade. A gente achou isso maravilhoso, sabe? Foi um negócio assim que mexeu muito com a gente. Nossos netos são preciosos, mas o fato de ter vindo a Ana Beatriz dela foi muito especial pra gente, muito especial mesmo. Berenice, que história linda, eu fico maravilhada. Como Deus trabalhou todos esses anos na vida de vocês, com tanto amor, com tanto cuidado. Eu tenho certeza que tudo isso aconteceu porque vocês se posicionaram diante do Senhor, servos fiéis. Amém. E este amor que vocês receberam do Pai, vocês souberam passar para cada uma dessas pessoas que passaram na vida de vocês. Então, uma família que sabe amar, Amém. Uma família que sabe acolher e uma família que obedeceu ao que Deus mandou que vocês fizessem. Para a gente fechar, Berenice, aqui um jogo rápido onde eu coloco algumas palavras e você pode falar o que ela representa para você em uma ou duas ou poucas palavras. Filhos. Só ela, né, que você quer que eu fale? Filhos? Filhos. Filhos. Meus filhos é tudo para mim, tudo. Adoção. Um ato de amor muito profundo, muito profundo. E Veranice? Veranice é uma mulher que tenta agradar a Deus. Esse é o meu propósito de vida, seja no meu trabalho, no meu dia a dia em casa, sempre agradar a Deus. Esse é o meu maior objetivo, é o meu maior propósito. Para a gente fechar, deixa um versículo bíblico, né? Você como uma pregadora da palavra de Deus, um versículo bíblico que você ama muito recitar. Para mim é meu texto preferido, que é Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a palavra certa dos lábios vem do Senhor. Esse é para mim um versículo que mexe comigo, porque a gente traça mesmo muitos planos na vida, mas a palavra certa a gente tem que estar atento, sabe? Prestar muita atenção, porque Deus sempre vai dar a direção certa para a gente. Então esse versículo mexe muito comigo por isso. A gente faz planos, mas é Deus que dá a última palavra. Amém. E eu tenho aprendido muito isso ao longo da minha vida, de que Deus dá sempre a última palavra. E a última palavra dele é sempre a melhor. A melhor. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente fica cheio de interrogação, ela é a melhor. Amém. Que lindo, quanto aprendizado aqui Amém. hoje, né, Veranice? Amém. Quero agradecer muito a sua participação. Quero te presentear também com alguns mimos que Isso é bom. as empresas, né, que apoiam esse projeto enviaram para você. A empresa Terra de Minas é um empório que trabalha com produtos muito finos e que tem o intuito, Veranice, de resgatar a gastronomia mineira. Olha só que delícia, a gente ama todos os produtinhos mineiros. Bom, essas delícias aqui, gente, é pra gente comer em qualquer momento com a nossa família, pra gente poder construir recordações maravilhosas
em família. Então receba esse presente aqui. Obrigada, Bárbara. Em breve essa loja que é online vai se tornar uma loja física, que olha que maravilha para nossa cidade. Isso é bom. Receba também, Veranice, essas lindas flores da empresa Max Flower, que tem sido uma apoiadora desse projeto desde o início. Eles trabalham com muitos produtos ali para presentear. Então, para que possa florir mais ainda a sua casa, a sua vida. Amo as flores. E é isso, Veranice. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Foi lindo. Eu tenho certeza que as pessoas amaram ouvir essa história de adoção. Amém. Eu que agradeço. Foi um privilégio estar aqui essa tarde. Eu te falei isso, mas não custa nada repetir. E que eu espero que muitas mulheres e famílias sejam abençoadas, né, com esse testemunho. E que muitas crianças, né, sejam amadas assim, né? Verdade. Porque às vezes a gente tem filhos mesmos nossos e às vezes a correria do dia a dia faz a gente até esquecer que eles são presente de Deus, né? Nossos filhos são uma herança que Deus dá pra gente. Amém. E a gente precisa cuidar, porque eles não são nossos, eles são do Senhor. E que ninguém perca isso de vista. Que os filhos não é da gente, eles são de Deus, nós apenas cuidamos. É verdade. Né? E precisamos cuidar da melhor forma possível. Amém. Deus abençoe muito você, viu, Bárbara? Você é muito querida para minha família. Obrigada. Eu precisava falar isso aqui. Obrigada. Você é muito amada. Você acompanhou parte da história da minha família e meus filhos amam você e a gente te ama e eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né? E compartilhando com você um pouquinho da nossa história e compartilhando com as pessoas para que elas também possam crescer, né? Porque o nosso objetivo é esse, crescer. E acima de tudo, obedecer aquilo que Deus quer de nós. Amém, ó. Um beijo no seu coração, Veranice, ó. Gratidão. E nós ficamos por aqui nessa delícia de episódio com uma história de adoção tão linda que eu tenho certeza que aqueceu o seu coração. Bom, se você é uma empresa e deseja ter o seu nome vinculado a este projeto, entre em contato conosco. Um beijo no seu coração, obrigada por ter ficado aqui. Não esqueça de compartilhar essa mensagem com uma outra pessoa também, assim você ajuda a chegar em vários lares essa mensagem. Um grande abraço, Jesus te ama. Eu venho aqui prestar a minha homenagem a essa pessoa incrível, né? Que abriu as portas do seu lar para me receber. E ali eu fui criada com muito amor e carinho. E aí me tornei essa pessoa que eu sou hoje. E agradeço a Deus, agradeço a vida dela, por ela existir na minha vida, por ela ser tão importante para mim, para os meus filhos, que através dela eu conheci a Deus, através dela eu vi o que é ser mãe e eu quero agradecer por tudo que ela fez por mim. Só ela, né? Mas o Leandro também, seu companheiro. Tô chorando, mas é de gratidão, de alegria, de poder estar hoje falando com você que eu amo muito você. Você é muito importante na minha vida, foi e sempre será. Tá bom? Um beijo, um abraço bem forte.